Olá, meus amigos, tudo em paz? Vamos continuar nossos estudos aqui, você é aluno comigo no nono ano. Vou falar agora da segunda parte, essa aqui mexe com as transformações dos estados físicos. Estamos aqui para poder verificar um pouco mais sobre essas mudanças. Bom, com calma e paciência, vamos lá. Coloca essa imagem para provocar vocês, justamente porque eu acredito que nenhum de nós tenhamos visto tão perto uma imagem dessa. Mas está aí o resumo de 3 estados físicos mais estudados coexistindo ao mesmo tempo, né? Estamos aí coexistindo o estado físico, sólido, líquido e gasoso. Bom, só que a intenção da aula de hoje é justamente desmistificar muita coisa aí, principalmente porque essa visão macroscópica e tem coisas que acontecem no nível molecular que são bem interessantes e chegou a hora de aprender um pouquinho mais sobre isso. Certo? Para isso, então, vamos voltar naquele simulador, justamente para a gente falar um pouco mais sobre essas mudanças de fase. Bom, o que altera a mudança de fase? Então, o que altera essa agregação da matéria? Vamos para a água, vamos colocar em graus Celsius e vamos verificar aqui. No vídeo passado, a gente só tinha a temperatura, aumentava e diminuía. O que tem aqui a mais? Aqui eu posso colocar outras moléculas lá aparecendo. Vamos colocar outras moléculas, ou seja, aumentar a quantidade, tranquilo? E eu tenho também esse medidor de pressão. O que é isso, professor? Me ajuda. Então vamos com calma. Primeiro, a transformação da matéria ela vai depender da pressão. A pressão, em linhas gerais, é a força que você aplica em determinada área, certo? Essa é a definição física. Quando chegar lá a hora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas para mim o que eu preciso que fique bem claro? Primeiro, vamos analisar os números e verificar algumas coisas interessantes. A pressão está a 0 atm. O que significa isso? Que o sistema não está sofrendo pressão. Ele não está sendo comprimido ou não está sendo expandido, digamos assim. Então tudo que está aqui dentro está sem pressão. Alguns chamam isso aí de vácuo. Não tem essa pressão. Bom, porém essa situação idealizada não é a realidade. Nós agora aqui estamos sofrendo uma pressão do ar que está sobre nossas cabeças. E isso altera principalmente o estado da matéria. Na gravura, na imagem, na foto que a gente viu no slide passado, a gente pode perceber que ali, dependendo da temperatura, você tem aqueles estados físicos coexistindo ali. Bom, olha que interessante. Eu não vou modificar o valor da pressão, vou apenas aumentar a temperatura. Então, o estado de agregação aqui estão todas muito próximas, lembrando que nós estamos na visão microscópica, abaixo, molecularmente falando. Então, ao aumentar essa temperatura, passando para 0, passando para 12, aqui. Aumentar um pouquinho mais, aumentando um pouquinho mais, 17 graus Celsius. Então, perceba que aqui no líquido, nós já temos uma fluidez bem maior. Esta passagem do sólido, veja a agregação da matéria, para o líquido, esta transformação é chamada de fusão. Então, esse ganho de energia, quem é que deu essa energia? O sistema, coloquei do lado de fora. Vamos retirar a energia. Retirando a energia, as moléculas se movimentam menos. Tem esse espaço que fica aí entre elas, certo? Então, vamos lá. Então, passagem do sólido para o líquido, fusão. Agora vamos colocar mais temperatura, sempre de olho na pressão, tá? Colocando mais temperatura, mais calor, aumentando a temperatura, chegamos aí a 100 graus Celsius, certo? Ah, professor, mas 100 graus Celsius a água já devia estar toda gasosa. Sim, só que a gente tem um probleminha aqui, que é sobre a pressão. Então a pressão está a 0, então eu vou aumentar um pouquinho a pressão. Aumentou, já alterei lá um pouquinho, tá vendo? 0,1, 0,0, vamos aumentar um pouquinho mais a pressão. Aí, ótimo, 0,5, 0,9, certo? Então tá aí, a temperatura já subiu a 137. Então estão todas as moléculas no estado gasoso. Passagem do líquido para o gasoso é chamada de vaporização. Agora o contrário, se eu estou no vapor
e quero transformar para líquido, eu tenho que colocar, tirar a energia do sistema. Olha lá que interessante, baixando a temperatura, baixando o movimento delas. Então, saindo do gasoso, volta gasoso, saindo do gasoso, tá lá, alta agitação, passando para o líquido, nós temos o processo de liquefação, tá aí, liquefação, perceba o movimento das moléculas. E continuando de liquefação, ou também chamado de condensação, para o sólido, nós temos então solidificação. Beleza? Isso tudo dependendo da pressão. Professor, o senhor mexeu aqui, a pressão de cá alterou, mesmo o senhor não tendo mexido nada aqui. Sim, isso se altera justamente porque um depende do outro. Então, a alteração da temperatura altera na pressão. Por quê? A pressão, se eu voltar aqui no normalzinho, aqui. Perceba que interessante da pressão. Vou aumentar a temperatura. Olha o que vai acontecer. Não vou parar de aumentar a temperatura. Acompanha lá na pressão. Olha que legal. Chegando a 100. Chegando a mais. 150. Olha a pressão agora. 170. Para em 200. Perceba? Então, ou seja, o aumento da temperatura gerou uma pressão dentro desse sistema. E isso vai afetar no estado de agregação das matérias. Estamos a 200 graus Celsius e a pressão subiu bastante. Caso eu aumente a pressão por aqui, olha o que acontece com a temperatura subindo, certo? Então um vai alterando o outro. Essas transformações a gente vai estudar um pouco mais para frente. Só que eu não posso deixar de mostrar para vocês que a pressão altera o estado físico da matéria. Tranquilo? Então está aí no sistema gasoso. Agora, para passar para o líquido, eu tenho que abaixar, diminuir a quantidade de calor, mais, diminuir a quantidade de calor, diminuir a agitação e ele vai ficando líquido. Se eu diminuir mais essa quantidade de calor, ele vai chegar às escalas negativas. Olha o movimento que tem das moléculas. Então esse é justamente o que acontece quando você pega e sente aquela sensação de abrir o congelador. Ao abrir o congelador, as moléculas que estão ao redor, congelador na geladeira, né? As moléculas que estão ao redor, elas acabam recebendo, né, essa diferença de calor, né, no caso a retirada de calor, daí seu movimento diminui, por isso que você consegue enxergá-las ao redor, fazendo aquela névoazinha, propriamente dito. Bacana? Então é isso, transformações. Na atividade 6, a gente vai revisar o que é fusão, o que é solidificação, o que é condensação, o que é solidificação. Vou deixar um outro vídeo também de animação lá para vocês, para ficar bem bacana essas transformações. Beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus.